Caros amigos, mas o que está saindo de gente do Internacional é uma festa e não chega ninguém. Não há uma reposição para aqueles que estão saindo. Há um período de transição, isto que o novo presidente está, por exemplo, amarrando o anúncio da saída do Abel Braga. Mas já foi dito durante a semana, foi pelo Pedro Ernesto lá na Rádio Gaúcha que antecipou essa notícia da saída do Abel logo após o jogo contra o Bahia, mas não era muito difícil não de se fazer uma outra previsão. Mas olha, além do Abel, saiu muito mais gente do Internacional e não vem ninguém. Não há uma reposição. A direção do Inter, que está toda comedida para anunciar o nome do novo treinador, já deveria ter dito, olha, ele vem e pronto. Porque a coisa da forma como está colocada começa a deixar em situação embaraçosa a nova equipe de trabalho do Internacional, liderada pelo Alessandro Barcelos. Vamos conversar imediatamente sobre isso. Eu sou o Darcy Filho. Amigos, em clube de futebol, todo o período de transição administrativa num processo eleitoral, ele é sempre um pouco complicado. No caso do Internacional, é um pouco mais complicado, porque foi uma mudança muito sofrida, houve muita discussão, houve muita agressão, inclusive. Foi um processo que doeu bastante, mexeu muito com a estrutura do Internacional, com a estrutura política, com o associado, com o torcedor. Mexeu com o futebol do Inter, que acabou sendo prejudicado raramente num processo eleitoral. O processo eleitoral vai para dentro do vestiário, mas no caso do Internacional, isto ocorreu porque o vice-presidente concorria à presidência no enfrentamento com a direção atual, no caso, e ganhou a eleição. Então, se o Alessandro Barcelos já ganhou a eleição, ele já conhece o futebol do Internacional, contrato, recontrato, prorrogação de contrato, o que falta e o que não falta, contratações, atletas, dispensas, ele sabe tudo. Ele não precisa fazer transição, não precisa conversar com ninguém no futebol. Nas outras áreas sim, mas no futebol não. No futebol ele sabe tudo. Ele não precisa consultar A ou B para saber quantos jogadores, quantos atletas o Internacional precisa contratar, em que posições há necessidade de reposição e em que posições ele dispõe de atletas para negociar. O Alessandro Barcelos tem que saber de tudo isso. Claro que tem que saber, é inaceitável se não souber. Mas o que a gente observa no Inter é que desde lá de trás, no lugar de quem o Alessandro entrou, o Roberto Melo que saiu, veio também saindo o Cudê na situação que todos nós sabemos como ocorreu, recebeu uma proposta para ganhar mais, foi embora, esqueceu o projeto que havia aqui. Isso aí ficou claro. À medida que o tempo foi passando, esta situação ficou cada vez mais esclarecida. Saiu o D'Alessandro. Bom, o Alessandro saiu porque concorreu à presidência. O D'Alessandro, ele não permitiu, olha, antes que vocês digam que vão me mandar, digo eu que saio. O Rodrigo Caetano fez a mesma coisa, antes que vocês digam que vão me mandar, eu digo que saio. O Abel Braga, antes que digam que vocês vão me mandar, ele está só esperando o jogo para dizer, sair, não tem conversação. E não entra ninguém. Se sabe extraoficialmente que o Miguel Ángel Ramírez está contratado e essa informação vazou por um vice-presidente que não é do futebol. Aliás, o Inter não anunciou seu vice de futebol, seu diretor de futebol, não está esse anúncio ainda. Diretor executivo, o Internacional não tem anunciado. E até se imagina que a base administrativa do futebol venha de fora, e inclusive de fora do país, como é o caso do técnico. O diretor de futebol, o executivo, que vem do Rio ou vem de Minas Gerais, até se adaptar à realidade do futebol gaúcho, tudo isso vai demorar um pouquinho mais. Então, no Internacional, o que nós temos hoje é o seguinte, somente saída, chegada, o Tyson diz que quer jogar no Internacional. Ora, se quisesse jogar no Internacional, já teria tratado deste assunto anteriormente de forma decisiva. O seu contrato acaba no meio do ano, é quando ele virá para o Inter. Quando ele virá para o Inter. Se é que virá para o Internacional. Porque o Tyson é mais um desses casos de amor. Quando vai terminando o futebol, eles reafirmam o amor pelo clube de origem. Porque anualmente, ele acena com a possibilidade de retornar.
vamos esperar por esse retorno. Enquanto isso não acontece, o Inter vai no domingo para o último jogo da temporada sem anunciar uma contratação sequer para a temporada que se inicia em fevereiro. Mas o Inter precisa se organizar também administrativamente nesse setor. A situação do Inter é de muita expectativa e de pouca esperança, porque falta dinheiro também. Este é um outro detalhe que o Internacional não pode deixar de cuidar e precisa buscar recursos para encontrar soluções para o seu futebol. Um abraço.